Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais um episódio do Pré-Rico Cast. Aqui você já sabe, vai encontrar uma verdadeira maratona. Hoje é o nosso terceiro episódio extraordinário da semana Controle o Seu Dinheiro. Hoje é quarta-feira, o dia que eu estou gravando aqui esse episódio. Se você está chegando aqui depois da semana Controle o Seu Dinheiro, pode ficar por aqui que teremos conteúdo de bastante valia, mas o intuito dessa semana é convidar vocês que chegaram até aqui para a nossa aula que vai acontecer na quinta-feira às 20 horas. Eu vou estar deixando aqui na descrição desse episódio o link de cadastro para você garantir a sua aula. Tá bom, turma? E pessoal que já me seguem, com certeza já está sabendo, e o link também está disponível lá no Telegram e também lá no nosso perfil do Instagram. Eu quero falar a respeito dos passos que você precisa adotar, dos passos que você precisa saber antes mesmo de você fazer o seu primeiro investimento de verdade. No episódio anterior, ou melhor, no episódio de ontem, né? Já que essa semana é uma sequência de todos os dias com episódio, eu falei sobre aplicativos no qual você consegue, inicialmente, né, sem fazer muito esforço e sem entender muita coisa, já começar a fazer investimentos mais rentáveis que a poupança. Mas aqui eu quero falar dos passos que faz sentido, todo mundo que começa a investir de verdade, que começa a investir, que vai para o mercado acionário, que pretende gerar uma renda passiva com o seu dinheiro, quais os conceitos primordiais, os conceitos básicos que nós precisamos saber. Eu vou falar aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6 conceitos, 6 passos iniciais, porém eu não consigo detalhar todos os 6 conceitos, né? Eu vou entrar no conceito, vou entrar aqui no passo, você vai entender a ideia, a lógica, né? Senão eu ia ter que fazer um episódio aqui para cada passo, então justamente uma aula de cada conceito, que cada passo são justamente uma aula do meu treinamento, né? Então eu vou aqui passar a ideia, o conceito geral, você vai entender a essência, o que é importante, e você vai de alguma forma pesquisar também, buscar, criticar a minha opinião, a minha postura, né? Você não é obrigado a concordar com tudo que eu falo também, isso é importante você saber, mas um dos primeiros conceitos que nós devemos entender é o conceito fundamental de dinheiro, porque eu lembro que quando eu não entendia muito e eu falava assim, por que o governo não imprime mais dinheiro e todo mundo fica rico? Porque o governo não imprime dinheiro e paga a dívida externa, né? E eu demorei muito para entender isso, mas eu demorei muito, ninguém sabia me explicar direito e tal, até que eu fui buscar, estudar, ler, paguei cursos, né, de finanças, e aí eu tive um acesso à essência, ao contato de verdade, de entender o que era dinheiro, né? E eu vou tentar aqui resumir muito para vocês, e vou resumir com exemplos que você vai entender, né? Antes de existir dinheiro, né, a troca era feita direta com o material, com os objetos. Eu gosto de fazer associação com comida porque é mais palpável e acredito ser mais fácil a associação, e vocês vão entender. Vamos supor que João plantava milho. João plantava milho. E Joana, né, para ficar aí o casal direto, né? Joana plantava feijão. Então, João plantava milho e Joana plantava feijão. Como João gostava muito de feijão também, né? João do pé de feijão, vamos colocar assim, uma piada. Foi até intuitivo aqui. O João queria feijão.
como é que o João cria feijão se ele só conseguia plantar milho na terra dele, ou ele aprendeu só a plantar milho? Ele tinha que pegar feijão com Joana. E Joana, por sua vez, iria pegar milho com João. Então, ambos faziam a troca, independente do governo, independente de Banco Central, independente de um órgão regulamentador, independente de característica, de índices. Eles faziam a troca de maneira que ficasse boa para os dois, né? Negociar, isso também é a essência da nossa humanidade. Nós devemos nunca esquecer disso, mas isso é para outra aula. E aí o João pegava o feijão, a Joana, por sua vez, pegava o milho, e ambos, a sacada principal está aqui, ambos consumiam esse alimento. Ou seja, o João comia o feijão, a Joana comia o milho. E o feijão acabava e o milho também acabava, obviamente, né? Se não acabava comendo, ia acabar estragando, ia acabar de mofo, alguma coisa ia acabar. E para João conseguir mais feijão, ele teria que plantar milho e trocar com Joana, ou plantar feijão. E Joana, por sua vez, se quisesse mais milho, teria que plantar feijão e trocar por milho, ou plantar milho. Teria que ter mais produção. A sacada aí, produção. Então, para ter dinheiro, né, e depois isso foi modernizado, entrou uma moeda no meio para mediar isso aí, porque João queria não só mais feijão, ele queria peixe. Só que o peixe era com a pessoa que não queria feijão, queria algodão. Então João tem que trocar algodão para trocar com peixe para poder pegar outro alimento. Então essa troca começou a ficar muito complexa, de tal forma que entrou uma moeda no meio e falou, não, esse papel aqui vale feijão, esse papel aqui vale tantos quilos de peixe. E depois o governador, o imperador, o senhor feudal, né, a história eu não vou conseguir detalhar aqui para vocês, instituiu a moeda como uma moeda do seu país, do seu estado, do seu clã, e ele que agora começou a controlar o dinheiro, né? Estatizou a parada, não deixou que a troca acontecesse normal. A pessoa tinha que ter o dinheiro para trocar as coisas. E aí, produzir dinheiro não vai facilitar as coisas, pelo contrário, vai piorar as coisas, porque o dinheiro tem que ser reflexo da produção. Por isso essas estatísticas de PIB e tudo mais que a gente assiste na TV, né? Então não é simplesmente produzir dinheiro, tem que ter produção, tem que aumentar o PIB, tem que aumentar mais feijão, mais arroz, mais peixe, mais algodão. E aí sim, o banco principal que rege a troca das moedas, produzir mais moedas para que essa troca ocorra de maneira ideal. E não produzir mais moedas e ter mais moeda do que produção, e a pessoa só ter dinheiro e não conseguir trocar nada, né? Então, essa lógica do dinheiro é importante para o conceito básico que você deve ter nos seus investimentos, né? Entender a essência do dinheiro. Outro conceito bastante importante que nós devemos atentar sempre é sobre inflação. A gente faz muita conta, com 30 anos, com 20 anos, mas nós devemos descontar a inflação. A inflação, por sua vez, é quando você perde o poder de compra, né? Normalmente, você perde o poder de compra. A moeda vai se desvalorizando. R$100 hoje não vai conseguir comprar as mesmas coisas daqui a um ano. Então, vamos adotar que a inflação corrói o seu dinheiro. A inflação corrói o seu dinheiro, você vai perdendo o poder de compra. Então, qualquer pessoa que entender esse conceito que você está perdendo dinheiro quando você bota o dinheiro no colchão, ou quando você bota o dinheiro guardado em casa, ou quando você deixa o dinheiro na conta corrente, o dinheiro ele não rende. Se o dinheiro não rende, ele está perdendo pela inflação, porque o dinheiro está desvalorizando sozinho, automaticamente. E a sacada importante aqui é o seguinte, a poupança hoje, já falei isso aqui nos episódios anteriores, ela está rendendo hoje, né, gravando o episódio, a Selic está 4,25%, a poupança está rendendo nem 3%. E a inflação, pasmem, está maior que isso. Ou seja, mesmo deixando o dinheiro na poupança, você está perdendo para a inflação, né? Está perdendo menos de ter deixado na conta corrente, de ter deixado em casa, óbvio. Mas está perdendo para a inflação. Você está com menos poder de compra ao passar do tempo.
Outro conceito que a gente deve sempre lembrar e adotar, né? Eu já defendi esse ponto aqui sobre o monopólio dos bancos. Na aula de quinta-feira eu vou mais detalhar isso aí, eu vou explicar como isso acontece, por que acontece, como iniciou, por que existe, qual é a importância de saber se proteger disso, né? É justamente o monopólio dos bancos. E é por isso que existem os bancos digitais, é por isso que existem as fintechs, é por isso que existem os aplicativos de pagamento, porque é um incentivo do próprio Banco Central para diminuir esse monopólio. Para você ter ideia, nas 5 maiores empresas do Brasil, 3 são bancos. Das 10 maiores empresas do Brasil, dentro dessas 10 estão os 5 bancos maiores do Brasil, ou seja, os bancos são empresas grandes, fortes, existe um monopólio pesado. E os bancos digitais vieram quebrar isso, vieram trazer um novo conceito, tentar diminuir a carga em cima do consumidor, em cima do usuário. Tanto que ficou óbvio agora, né? Antes era meio difícil de entender, mas o banco cobra a você para você deixar o dinheiro com ele. Isso agora ficou ilógico, porque existem bancos pagando a você para ter o dinheiro. Então deixa o dinheiro aqui comigo, que eu rendo mais que a poupança. Então ficou ilógico hoje você ter o dinheiro em um banco que cobra você por isso. Bancos digitais, eles estão ganhando mais espaço, eles estão atraindo mais clientes. Um banco pioneiro digital é o Banco Inter. Inclusive eu uso também ele não só como conta, mas uso como investimento também. E ele me dá um acesso ao investimento de maneira facilitadíssima. Não cobra nada por isso, não cobra nada. Me dá cartão, me dá uma conta, eu posso fazer depósito, cartão de crédito, posso fazer muita coisa. E tudo isso sem custo. Diferente de qualquer banco grandão, tradicional hoje, que eles vão querer te cobrar. Quando você fala de conta essencial, a pessoa que está atrás do caixa lá nem dá uma de doido. A verdade é essa, dá uma de doido e não quer, diz que não existe, diz que não sabe, diz que você não pode. É complicado isso, né? Então, bancos digitais vieram para melhorar. E você que vai ter o primeiro passo de investimento, você não pode ter custos, né? Você não pode ter custos. Você vai investir R$100, vai pagar 12 de TED, 15 de TED. Não existe isso. Através dos bancos digitais você consegue tirar esse peso, dessa carga, para você realmente iniciar a investir, porque isso vai impactar muito, principalmente no seu começo de investimentos. Você vai separar R$100, vai pagar 12, 15 de TED, não existe, né? Não existe, tem que pagar nada. E assim, outro conceito que você deve entender é sobre corretoras, né? Corretoras, elas são a intermediadora do usuário, pessoa comum física, para a bolsa de valores, para os investimentos. Então a corretora nada mais é de que uma intermediadora, e elas são regulamentadas por bancos, são regulamentadas pelo Banco Central, que é a mesma regulamentação dos bancos. Inclusive, se você tem investimento através do seu banco, na verdade não é através do seu banco, é através da corretora do seu banco. Um exemplo do Banco do Bradesco tem agora Ágora. Então, para acessar investimentos, você precisa de uma corretora, seja do seu banco, ou seja, ela é de uma corretora independente de banco. Corretora independente de banco, que não é banco, é especialista em investimentos. Enquanto banco é especialista em fazer empréstimos, é especialista em pagar salários, né? Apesar de ter produtos bons, mas não é acessível a qualquer pessoa física, qualquer pessoa que tem uma conta normal lá no banco, tem acesso a investimentos de verdade. E dentro de uma corretora que não é de banco, você consegue sim acessar outros tipos de investimentos que vão te trazer melhor rentabilidade, que eu vou falar isso também no episódio de amanhã, né? Então, corretoras é importantíssimo, né? E qual corretora eu devo ter? Aquela que você mais gostar, aquela que você mais se apropriar da sua plataforma, que você se sentir mais confortável. Uma das maiores, né, hoje é a XP. Inclusive abriu capital no ano 2019 fora do Brasil. Mas tem a plataforma do próprio Banco Inter, que é um banco digital. A plataforma dele é a plataforma do pai. A XP, o grupo XP também é dono da Rico, é dono da
de outra corretora também, que tem taxa zero. A XP, por exemplo, paga taxa de corretagem para investir em ações, paga taxa de corretagem para investir em ações. O Banco Inter não cobra, não, o Banco Inter não cobra. A Rico é menor, a taxa é menor do que a XP é. Então, cada um tem uma característica diferente, cada um tem uma plataforma diferente de atuar, cada um dá informações diferentes. A Toro, por exemplo, apesar de eu não investir na Toro, mas eu já vi vídeos, outros educadores financeiros que a gente troca aqui ideia, falou que gosta muito, que ela já te dá a projeção, ela te dá uma sugestão. Toda corretora que você faz, você vai descobrir primeiro o seu perfil de investidor, e ele vai te dar sugestões de onde alocar o capital. Aí você precisa saber se aquela sugestão realmente se enquadra para você, se sua mentalidade está preparada. Eu falei de mentalidade no nosso primeiro episódio extraordinário. Então, se você não ouviu, volta lá no episódio que eu falo sobre mentalidade e dá uma olhada lá, que pode fazer uma diferença grande nessa conversa que a gente já está aqui avançando no nosso terceiro episódio extraordinário. Amanhã tem um quarto episódio onde eu vou falar de tipos de investimentos e se você está com dúvida ainda como funciona, como deve funcionar a sua mentalidade, fica atento aí para poder você não começar e trocar os pés pela mão, ou começar e desistir, né? Não fazer sentido para você. E o último conceito aqui, e não menos importante, é um conceito importantíssimo que você deve adotar sempre, é construir, antes de tudo, ou até agora, a primeira coisa, mesmo com dívidas, é você construir uma reserva de emergência. E assim, é padrão, e você tem que entender que vai existir um estalo na sua mente. Que quando você constrói a sua reserva de emergência, você ganha, vamos dizer assim, poderes, né? Você ganha poderes, você ganha força, se empodera de verdade para fazer outras coisas, inclusive para pagar dívidas também, inclusive para viajar. Depois de construída a reserva de emergência, você vai mudar de estágio, você vai ter uma percepção melhor de investimentos, você já vai ver seu dinheiro crescer, você vai ver dinheiro de dinheiro, né? Isso incentiva muito você a continuar. Você tem que ser persistente no começo. Apesar que da reserva de emergência, você vai alocar no local mais seguro, onde o que menos importa é a rentabilidade. Sugestão na lata, na cara, é a taxa, é o Tesouro Selic. Tem um aplicativo do Tesouro Selic. Baixa o aplicativo, lê, experimenta, faz simulações, troca ideia comigo. E você vai ver que quando você tiver 6 meses do seu capital rendendo, nem que seja pouco, você vai mudar de fase. Você vai entender, você vai conseguir fazer outros tipos de investimentos, onde você vai conseguir correr mais risco e ter mais retorno, porque agora você está protegido, porque agora você sabe que aquele dinheiro não vai sair dali. Então, essa essência desse conceito de reserva de emergência tem que estar enraizada em você. Você realmente deve criar a sua reserva de emergência independente de qualquer coisa. Inclusive para pagar dívidas. Começa a construir a reserva de emergência, junto com o capital, paga dívidas. Junto com o capital, paga dívidas. Nunca deixa a reserva de emergência zerar, porque a gente nunca sabe quando vai precisar da reserva de emergência. A reserva de emergência tem que estar no local seguro e com bastante volatilidade. Melhor, você precisa tem que estar alocado num lugar que você, quando sacar o dinheiro, quando você solicitar esse dinheiro para precisar dele, esse dinheiro vai estar rapidamente na sua conta, não vai se transformar em dinheiro, porque quando o dinheiro se transforma em investimento, ele precisa voltar, né? O investimento precisa voltar para dinheiro. Então, essa velocidade é bastante importante na construção da reserva de emergência. Isso se chama liquidez, a velocidade que o seu dinheiro volta para você. E existe, Davidson, outros investimentos que também têm essa liquidez com essa velocidade. Existem, mas assim, foca no mais seguro, começa por ele, constrói primeiro ele, depois quando você for amadurecendo, você pode escolher outros, mas não precisa inventar a roda, né? Você não vai, a diferença de um para outro no longo prazo não vai dar uma diferença de verdade, você vai estar trocando real por centavos, né?
Se eu investir no fundo DI, investir no Selic, no final de um ano você vai ter R$ 5 a mais. Cara, esses R$ 5 infelizmente não vai fazer diferença. Não é isso não é essa que vai fazer você ganhar dinheiro, né? Então esse último conceito aqui de reserva de emergência é muito importante. Estuda um pouquinho mais sobre ela, tá bom? Eu chego aqui ao final do nosso terceiro episódio, do nosso episódio extraordinário dessa semana. Amanhã é quinta-feira, vamos entregar mais um episódio extraordinário, e na sexta-feira é um episódio especial. Então, se você gostou, se você quer solicitar alguma coisa, deixa um comentário aqui, ou me manda um comentário, um direct no Instagram. Se você já faz parte da minha lista de e-mail, quiser trocar e-mail, troca e-mail comigo também. A gente se encontra amanhã. Amanhã também tem aula, 8 da noite. A descrição vai estar aqui também nesse episódio. Estou fazendo muito esforço para estar o máximo de gente na aula. Eu vou conseguir entregar um conteúdo muito fera amanhã. E assim, conhecimento que pode impactar e mudar de vez a sua realidade financeira. Então convoco você aí a se inscrever, garantir sua vaga. Você que chegou depois, fala comigo, de repente a gente consegue uma reprise de alguma forma para você também. A princípio não vai ter reprise na aula, vai acabar e talvez eu consiga fechar porque vai ficar muito grande, vai ser uma plataforma fora do Instagram e eu não sei ainda os detalhes depois dessa aula, né, que vai acontecer. Beleza, turma? Muito obrigado pelo seu tempo mais uma vez, principalmente nessa semana extraordinária. Hoje já é o nosso terceiro episódio, 3 dias seguidos de episódio, mas estou muito feliz, estou conseguindo aqui sobreviver essa semana. A gente se encontra amanhã ou em outro momento aqui. Grande abraço e até a próxima. Valeu!